Em 1997, uma personagem de novela foi chamada de mimada, egoísta, ingrata e insuportável. E quase 30 anos depois, uma nova geração abraçou essa personagem e ela passou a ser defendida. E a pergunta é, Maria Eduarda mudou ou foi a sociedade que passou a enxergá-la de uma nova forma? Quando Por Amor estreou, o Brasil inteiro se apaixonou por Helena. Era fácil entender suas atitudes. Uma mãe que era capaz de fazer qualquer sacrifício pela sua filha. Enquanto isso, Maria Eduarda parecia o seu oposto. Reclamava, chorava muito, dependia da mãe pra tudo. E por isso foi resumida a um único adjetivo, mimada. Mas ninguém nasce mimado. Antes de ser esposa do Marcelo, ou mãe do Marcelinho, Maria Eduarda foi uma menina que cresceu sem o pai. Orestes não morreu, mas a própria Eduarda conta que, quando era criança, dizia às amigas que ele havia morrido. Até o dia que eu falei que ele tinha morrido. Para ela, era mais fácil inventar um luto do que explicar um abandono. Esse detalhe explica muito da personagem. Ela cresceu com medo de ser deixada para trás e passou a acreditar, mesmo sem perceber que precisava conquistar o amor das pessoas. Helena, tentando compensar a ausência do pai, fez de tudo para proteger a filha. Resolveu seus problemas, evitou frustrações e tomou decisões para ela durante a vida toda. Era amor, mas um amor que sem querer impediu a Eduarda de descobrir quem ela era sozinha. Ela chegou à vida adulta sabendo ser uma boa filha, mas sem aprender a enfrentar o mundo. Por isso, sua maior característica nunca foi a arrogância, e sim a insegurança. Maria Eduarda precisava da aprovação da mãe, da sogra, do marido, de todos. E talvez seja aí que o público de 1997 tenha se confundido. Uma pessoa mimada acredita que merece tudo. Maria Eduarda fazia o contrário. Passava a vida tentando provar que merecia ser amada. Justamente essa necessidade constante de aprovação que explica quase todas as escolhas da personagem. Inclusive a escolha que ela fez quando acredita ter encontrado o grande amor da sua vida. Quando Maria Eduarda se casa com Marcelo, ela acredita que encontrou a verdadeira felicidade. Mas o casamento acaba expondo todas as inseguranças que ela carregava desde a infância. Ela entra na família dele querendo ser aceita, quer agradar o Marcelo, conquistar a Branca e provar o tempo todo que é uma boa esposa, uma boa nora e, mais tarde, uma boa mãe. Só que para Branca nada parecia suficiente. A sogra fazia questão de diminuí-la. Mas se ele tivesse casado com a Laura, que era o meu gosto, a essa altura a gente já teria um netinho bem crescido correndo aqui na sala, viu? Enquanto Marcelo, em vez de acolhê-la, muitas vezes aumentava ainda mais suas inseguranças. Então vem a pressão para engravidar. Aos poucos, Eduarda passa a acreditar que só tem valor dentro daquele casamento se ela conseguir dar um filho ao seu marido. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais importantes da novela. Helena e Eduarda descobrem que estão grávidas praticamente ao mesmo tempo. E quando Helena conta a novidade, Eduarda reage mal, se irrita e discute com a mãe. E parece agir de forma egoísta. Mas depois pede desculpas e faz uma das confissões mais dolorosas da personagem. Ela admite que está desesperada, pois aquela gravidez talvez seja a única maneira de salvar o seu casamento. Eu acho que é só a minha gravidez que tá segurando o meu casamento. Você tá entendendo? Essa fala mostra o quanto sua autoestima já está destruída. Enquanto isso, Branca alimenta constantemente a ideia de que Helena está competindo com a própria filha, influenciado pela mãe. Marcelo começa a enxergar Helena como uma rival de Eduarda. Enquanto isso, Eduarda fica dividida entre a mãe e o marido, carregando uma pressão emocional muito grande. Quando finalmente dá à luz, o sofrimento vem à tona. Ela perde o útero e acredita que nunca mais poderá engravidar. E sem saber, tem sua vida transformada pela decisão mais importante que Helena já tomou, a troca de bebês. Na tentativa de poupar Eduarda pela perda do filho, Helena escolhe mentir. Mais uma vez, decide o destino de Eduarda sem consultá-la. É o mesmo padrão que acompanhou toda a relação das duas. Sempre quis proteger a filha, mas sem perceber também impediu que ela pudesse escolher o próprio caminho. Enquanto tudo isso ocorre, o casamento continua se deteriorando, até quando Marcelo chega a agredir Eduarda. E é nesse instante que vemos nascer uma nova mulher, completamente diferente de tudo que conhecemos no início da novela. Pela primeira vez, ela reage e começa a finalmente escolher a si mesma. Depois da agressão e também por descobrir uma traição dele com Laura, ela decide se separar dele. Essa escolha parece meio óbvia, mas em 1997, ela foi muito julgada por isso. Só que, longe dele, acontecia a maior transformação da personagem. Pela primeira vez, Eduarda começou a pensar em si. Ela decide voltar a estudar, quer trabalhar, recusa depender financeiramente do ex-marido. E percebe que sua felicidade não pode depender da aprovação de ninguém. E é nessa fase que ela diz uma das frases mais profundas da novela. A cada dia que passa,
Eu cresço um pouco, mas sempre na base da pancada, do sofrimento. Ninguém escapa, né? E é impressionante, vão tirando a inocência da gente com uma violência, com uma crueldade. Mas no fim ela entende que crescer também significa fazer as próprias escolhas. Talvez seja por isso que Eduarda tenha sido tão incompreendida nos anos 90. Na época, muita gente enxergava apenas uma jovem rica que reclamava da vida. Ela nunca foi perfeita. Errou, foi impulsiva, tomou decisões questionáveis, mas era justamente essas contradições que a tornavam tão humana. E talvez humana até demais para o público da época. E hoje, quase 30 anos depois, a personagem continua exatamente a mesma. As cenas são as mesmas, os diálogos são os mesmos, quem mudou fomos nós. Maria Eduarda nunca foi uma filha mimada. Era apenas uma jovem aprendendo entre traumas, percas, frustrações, a encontrar a própria voz. E talvez seja a maior prova de que ela estava à frente do seu tempo. Ela não precisou mudar para ser compreendida. O público que precisou amadurecer para finalmente compreendê-la.